que o corintiano tá com falta de amor próprio, cara, em relação ao Tite. E eu entendo que o Tite é melhor treinador do que o Dorival. E se o Tite fosse pro Corinthians, eu, como São Paulino, ia ficar mais preocupado do que o Dorival indo, porque eu acho o Tite mais treinador e tem um elan, o magnetismo com o Corinthians. Só que, bicho, ele chutou o Corinthians, mano. Ele não quis o Corinthians. Ele foi pro Flamengo, né? Indo contra a própria palavra. E agora, com todo o respeito do mundo, eu não vou questionar nada da saúde mental. Crise de ansiedade é uma coisa séria e tudo mais. Mas eu julgo o antes disso. O corintiano ter querido ele de braços abertos. Eu queria saber se você tem um pouco disso, pensa como seu irmão ou não. Eu acho que tem muito mais medo do que não seria o Tite, porque não foi imediato, volta Tite como foi em outros momentos. Uhum. Houve uma aceitação depois de perceber que o técnico ia ser trocado. Primeiro, porque apesar de a Gaviões colocar lá, não queremos mais o Ramon, e 5 minutos depois ele ser mandado embora, a torcida que vai ao estádio, gostava da dupla. Gostava assim, tinha criado uma relação. Não é imediatamente manda o Ramon e o Ramonzinho embora, volta Tite, como aconteceu em últimas muitas trocas de técnico, até o último não dele em 2023, quando ele vai para o Flamengo. Até ali, caiu um técnico do Corinthians, chama o Tite, depois que ele saiu da seleção brasileira. Não foi o que aconteceu agora. Não é a mesma coisa. A primeira coisa que aconteceu foi a Gaviões ser procurada para retirar o veto, porque havia um veto depois daquilo lá. Aí a Gaviões retira o veto. Aí a Gaviões, ela é o termômetro de boa parte da torcida. Quando a Gaviões, quando começa a falar do nome do Tite e a Gaviões imediatamente não se manifesta, esse não, o resto fala, bom, se a Gaviões não vai vaiar... Quem estava com vergonha de querer o Tite, eu não quero, mas quero. Eu não quero, mas se você voltar, perdoo. Não foi uma coisa assim, volta para mim, por favor, como já havia acontecido. Eu entendo o que você está falando, mas acho que tem um pouco disso, tipo, tenho vergonha, mas é dele que eu gosto, é obviamente o melhor técnico da história do Corinthians, tem um pouco disso, e tem um pouco do medo. Agora, quem vem? Diniz, Dorival, que acabou de tomar de 4 da Argentina, não é o Dorival que foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, gente. Mas é uma bola segura, né? Muito mal. Mas o Dorival é uma bola segura, né, Marília? Assim, não, o Dorival mas eu acho que tem um pouco. Quem que está disponível? Então, fizeram lá. Primeiro ligaram para ele, porque também tem isso. A torcida, a Gaviões sabia que já tinham ligado para ele e que ele falou, vou negociar. Então, não é assim. O veto foi tirado, depois ele falou, topo negociar. Então, assim, tem um movimento contrário dessa vez. E estava acertado, isso eu tenho certeza. Eu brinquei várias vezes do dia do perdão, mas tinha desenhado já um pedido de desculpas para terminar de conquistar a parte da torcida resistente à volta dele. Ele já tinha ligado para muitas pessoas, ou pessoas ligadas a ele, ligado para muitas pessoas para sondar o terreno, como ele faria isso, como que seria, porque ia ter eu falo perdão, é um exagero, para quem não é corintiano, parece que o Tite matou a mãe de alguém, não fez nada disso, ele foi trabalhar no Flamengo, o problema dele, acho errado, entendo que as pessoas tenham sentido, mas também não é que ele, né? Não, pegou a claro. No chão e pisou igual as pessoas já fizeram, então não é o caso. De qualquer forma, ia ter lá, me dá o dedinho, é aqui que eu gosto, e beijo, sabe aquelas coisas que faz... Mas que é importante. É importante isso. Isso é importante. Não, mas para o público, para a seita, ia fazer, nossa, ia ter lá Favelas Here. Ia ter. Te garanto que ia ter, entendeu? E aí, eu não vou falar sobre problema de saúde. Então, não acho que é um problema de autoestima. Eu acho que tem um problema de trauma dos últimos anos. Sem o Tite, o Corinthians foi muito mal. Isso é um fato. Isso me lembra quando o Rogério também comparou flamenguistas e são paulinos, quando estava no Flamengo. E para voltar demorou um tempo para vocês desculparem. Para Independente gritar o nome dele e tal. Exato. Quando ele treinou o primeiro jogo dele, a Independente gritou o nome do Crespo, que tinha sido mandado embora para ele assumir. Então, me lembro. Eu acho que, só que a diferença aí é que a Gaviões estava a favor. Sim. Isso faz a diferença. Mas tinha vetado antes, né? Mas tinha vetado antes, né? Não tinha, depois daquilo lá tinha vetado. Mas agora, a primeira coisa, vocês vão tirar o veto? Não, peraí, como é que vai ser isso aí? Não, ele já falou que aceita negociar, mas antes nós vamos falar, sabe? É um movimento de colocar na mesa de negociação um ente que, na verdade, não tem a ver com o clube. Mas foi bem feito até. Foi bem feito. Isso eu acho que foi bem feito. Meu irmão tem uma posição radical em relação a isso. Eu não tenho. Eu não tenho na vida essa posição. Não tenho.
Eu não tenho na vida. Aí é uma questão Concordo de... com seu irmão, viu? Concordo com seu irmão. Amor próprio é muito importante. Mas eu não acho que é amor próprio, porque eu acho que o Tite foi muito mal, e ele sabe disso, naquela ocasião, e não é porque ele disse não ao Corinthians, é porque ele não falou. Ele tinha que ter explicado por que ele falou não. Que era um mês antes da eleição, que ele não queria voltar no Corinthians naquela situação, ele não queria ser usado politicamente pela chapa da situação à época, porque foi o Duílio que trocou. Ele não queria. Falou nada. Então, ele errou. E ele errou e ficou para ele todo o ônus da história. Quando ele saiu da seleção, quer dizer, quando o Corinthians contrata o Fernando Lázaro no final de... Quando o Vitor Pereira vai embora para cuidar da sogra, que é o primeiro considerado não, ele ainda está na seleção, apesar de todo mundo saber que depois daquela Copa, ele vai sair da seleção, ele dizia que ganhando ou perdendo. Minha informação, quer dizer, meu feeling, ele não ia largar se tivesse ganhado. Claro que não. Ele não ia largar. Então, antes da Copa começar, ele falar não. Mas o Neymar vai jogar, estava jogando bem no Paris Saint-Germain. Nossa, como que você falou? Gênio da bola. Vai ganhar a Copa. Nossa, você viu, né? Ganhamos muito a Copa. Foi um negócio assim inesquecível. Ganhamos muito a Copa. Ele fala não. E ele fala assim, e ele indicou o Fernando Lázaro. Você lembra? Lembra, é um absurdo, né? Já começou aí, né? E o Corinthians contratou o Fernando Lázaro. Então, este é o primeiro não. Aí, ele perde a Copa. Ele e o resto. Ele sai da seleção. O Fernando Lázaro é mandado embora em 60 dias de campeonato estadual. Aí o Corinthians tenta de novo. E ele responde o quê? Não, como eu tinha dito para vocês, ele usa o que ele falou antes da Copa. Não, falei que depois da Copa eu ia tirar um ano. Não, obrigado. Aí o Corinthians passa por Cuca, sai o Cuca, vem o Luxemburgo, que foi um ano que parecia que... Um ano que não acabou, 2023. Né? Um ano que não acabou. Quando o Luxemburgo sai em outubro, o Corinthians está na zona de abaixamento, sim, tinha acabado de perder a semifinal da Copa do Brasil para o São Paulo e a semifinal da Copa Sul-Americana. E tem só o Campeonato Brasileiro, 2 meses de Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians procurou de novo. Faltava um mês para a eleição. Uma eleição que não tinha candidato definido da situação. Eu lembro. Queria ser. Mas ele é um cara que... Hã? Qualquer chapa ia querer o Tite como técnico. Qualquer chapa. Mas só que a chapa do Augusto Melo falava o quê? Nada. Não conseguiram nada. E até aquele momento, a Gaviões não tinha desembarcado e dito que ela ia apoiar o Augusto Melo. Quando o Corinthians procura, naquela semana, o Tite, e o Tite está em Porto Alegre, você lembra? O Corinthians vai jogar em Porto Alegre. O Corinthians procura o Tite em Porto Alegre. E ele fala, e ele tá lá por causa de um familiar que tá doente. Por acaso se encontram num aeroporto, não sei o quê. E de fato, e o Tite fala a mesma coisa. Gente, eu disse que eu ia ficar esse ano, mas o Tite tinha que ter falado: eu não quero me envolver na política do Corinthians. Eu lamento que os últimos anos tenha ficado desse jeito e o Corinthians deva 2 bilhões. Eu prefiro esperar o final do ano, quando já tiver um presidente definido, qualquer que seja, e eu conversar. Ou, não, eu estou negociando com o Flamengo já. É isso. Ele tinha que ter falado. E a torcida do Corinthians desembarcou do Duílio. Se ele coloca a culpa no Duílio por conta da eleição, ele se livra. É, lógico. Mas ele vai pro Flamengo quando? Em seguida, né? Vai pro Flamengo em seguida. 10 dias depois. 10 dias depois. Aí é foda, né, Marília? Porra. 10 dias depois. Não, mas eu não tô dizendo que ele tá certo. Eu entendo a torcida, eu senti a mesma coisa, eu entendo perfeitamente. Agora, ele errou. Ele errou muito. Mas o que ele fez, a Gaviões fez também. Desembarcou da situação. Sim. E aí o negócio dele naquele ano é falar o seguinte: não, vou assumir agora o Flamengo, porque se eu tô pensando já no ano que vem, porque 2023 já tinha acabado, não sei o que lá, não ia dar em nada, o Flamengo não ia ganhar nada, era o Botafogo que ia ser campeão brasileiro, não tinha perdido 500 jogos ainda, então eu não vou, só vou assumir para reformular o elenco, papapá. Eles perderam aí. Se ele falar a verdade, eu não quero me meter com esse povo aqui enquanto vocês não se resolverem aí. Quem que não se meteu? Todo mundo desembarcou. Todo mundo que era a situação desembarcou. Inclusive o Augusto Melo, que era a situação. Sim. Todo mundo desembarcou. Não foi só o Tite. Então, assim, ele foi muito inábil nisso. Muito inábil. Ingênuo, só para ele.
E sobrou só. E ele sabe disso. E ele sabe disso. Sim. Em várias conversas, ele tem noção completa de quanto ele foi trouxa. Tão trouxa quando ele assinou o negócio do Marco Polo Neonero, na semana seguinte ele foi lá dar um beijo. É igual. E eu acho, Marília, não sei se você concorda, pensando daqui para frente, que talvez a gente tenha testemunhado a aposentadoria do Tite. A não ser que ele vá para um Al-Hilal, Arábia, não sei o quê. Eu acho de verdade que o Tite, ele não vai mais poder ser técnico de clubes. No Brasil. Ou ele vai fazer isso só para preparar o filho dele. Eu acho que ele está numa situação agora, e também ele se adaptou a uma vida de técnico de seleção. Mas ele não tem proposta de seleção, né, Marília? Sim, dessas 48 de Copa do Mundo, tem sondagem de várias. Né? Não vai ser da Alemanha. Eu te garanto que não vai ser da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra. Eu não vi ele sendo ventilado em nenhuma seleção de segundo, terceiro escalão, nenhuma. Não, tem Coreia do Sul, tem não sei o que, tem umas. Não, ele teve sondagem do Japão, sabe, onde os brasileiros são sempre muito. Ele teve sondagem, mas assim, de novo, sobre o Corinthians, eu não acho que é falta de autoestima da torcida. E eu corroboro e sinto que o Tite precisa. Falei isso várias vezes. Como eu falei para o Cuca, você vai ter que pedir desculpa. Você vai ter que pedir desculpa. Não importa quantos anos faz, você tem que pedir desculpa. Enquanto ele não pediu desculpa, ele não teve vida. Você vai pedir desculpa. Você está errado. Você peça desculpa. Eu falei 1000 vezes isso para o Cuca. Enquanto você não pedir desculpa, as pessoas podem não te desculpar, mas você tem que pedir desculpa. Não interessa. Ah, mas eu não interesso mais. Peça desculpa. E o Tite ia ter que pedir desculpa por uma coisa completamente diferente. Claro, por favor, não ponham no mesmo corte nem comparem. Mas no caso do Tite com o Corinthians, esse pedido de desculpa era necessário. E eu vi de várias pessoas. Se ele pedir desculpa, eu desculpo. Você viu vários depoimentos. Não claro, sim. Sim. Mas eu acho que agora... Porque assim, a gente tem essa noção de que, saúde mental é importante, não dá para julgar, e é verdade e tal. Mas tem muita gente... mentira. Claro. Eu não vou emprestar minha carreira a mentira, nem de familiar. Eu não contei o que eu contei aqui no dia que aconteceu, e eu soube cedíssimo, porque eu conversei cedíssimo com gente próxima a ele, para me entregar o off. E aí, não é mentira. Eu não vou ficar assim falando bem do Tite. Eu gosto mais do Corinthians do que do Tite, gente. Gosto muito mais do Corinthians do que do Tite. Não, se eu estou dizendo que aconteceu, e as pessoas, se ele estava com crise de ansiedade, por que ele negociou? Porque ele não estava com a crise de ansiedade. Olha que coisa. É lógico, claro. E é sério. É sério. Quem teve crise de ansiedade sabe que é sério e tal. É sério. E assim, e a gente convive aqui nos comentários e convive na vida com gente que acha que terapia é coisa pra gente louca. Isso, eu faço há mais de 20 anos, não é pra gente louca, é para você ter um mínimo de sanidade mental. E o Tite é de uma geração que acha isso. É homem, é do interior, é chefe de família, cuida da esposa. Imagina que ele precisa fazer terapia, ele precisa ganhar o pão de cada dia. Triste, não, vamos lá trabalhar. Não aguento mais, não, vamos lá trabalhar. A pessoa que negligenciou isso a vida inteira, mas ele tem muito dinheiro. Tem, realmente ele tem. E tem crise de ansiedade também, são coisas totalmente diferentes.